Gênesis 14, versículo 17. Voltando Abraão da vitória da guerra que lhe foi imposta, e sobre os reis que a ele se havia aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isso é, o vale dos reis. Então, Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Diga pão e vinho. Diga pão e vinho. E o abençoou e disse a Abraão: bendito sejas tu pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu dízimo de tudo. Diga, eu creio na aliança fiel. Mais uma vez, eu creio na aliança fiel. Poder sentar. Estudamos no primeiro horário sobre uma aliança fiel. Daremos continuidade ao estudo que nós estamos pautando sobre fidelidade, o caráter do povo curado. Quantos aqui são fiéis? Levante a mão. Quantos aqui são fiéis 100% no que fazem? Levante a mão. Nós não podemos fazer uma declaração no automático e nem darmos uma resposta só porque nos fizeram uma pergunta. Fidelidade, o caráter do povo curado, exige muito mais do que uma resposta automática. Nós, que estamos vindo de uma sociedade pagã e uma sociedade comprometida com as trevas, temos pouca noção do que é aliança. E facilmente nós traímos os nossos conceitos de aliança. Hoje, eu vi alguém responder um processo por infidelidade partidária. E eu ficava rindo assim, dizendo, meu Deus, como pode essa política tão podre, tão comprometida com as trevas, e sem nenhuma aliança de fidelidade, sem uma noção do que é fidelidade, punir alguém por infidelidade partidária? Desde quando? Quem é o líder no Brasil hoje que podemos dizer que é um líder fiel nas questões políticas? Onde está? Poderíamos dizer que corre-se o risco de encontrar esse líder em meios evangélicos. Corre-se esse risco. E olhe lá, se não tivermos terríveis enganos e decepções. Onde está o líder fiel? Quando é que um líder fiel? Estudamos no texto anterior. Abraão fez uma aliança de fidelidade no capítulo 13. No capítulo 14 ele entra numa guerra. Como é que alguém faz um pacto de fidelidade com Deus? E a sucessão da sua história é de guerra. A fidelidade exige uma guerra. Ninguém é fiel por discurso. Nós somos fiéis por guerra. Para alguém se manter íntegro na nuance da fidelidade, vai precisar passar por guerras que são diversificadas. E onde Deus mexeu em Abraão, exatamente no brilho de Abraão. Abraão era um homem que tinha conceitos de família, mas ele não tinha ainda levantado uma família no conceito que ele tinha. E ele ouve que um discípulo seu, um filho seu, um irmão seu, vários nomes deram para esse homem que era sobrinho de Abraão, chamado Ló. Estava correndo grande perigo. E emergencialmente, Abraão monta 318 homens de guerra.
adestrados dentro da sua casa. O que Deus está querendo nos mostrar, que geralmente na área que nós temos mais apego, é a área que Deus mais faz teste. E a área que Abraão era mais carente, e a área que Abraão precisava mais mostrar sua fidelidade, era na família. E ele descobre que um homem que estava debaixo da sua custódia, um homem que estava debaixo da sua autoridade, que ele tirou de meio da sua parentela, que veio juntamente com ele, está passando uma tremenda guerra. E ele monta 318 homens de guerra, que treinou-os dentro da sua casa, e disse: vamos resgatá-lo. Muito bem, há um resgate. Quem quiser ser fiel, tem que estar disposto a entrar na guerra. O texto narra, e diz a palavra: logo vindo Abraão da guerra de 5 reinos contra 4, voltando Abraão da guerra, depois dos pactos da fidelidade, nós vamos passar pelas guerras dos testes da fidelidade. Abraão poderia parar e dizer: bem, eu já fiz minha aliança com Deus, não tenho nada a ver com Ló. Eu vou deixar Ló andar o caminho dele. Não foi ele que plantou, não foi ele que procurou viver na terra da perdição, então que ele agora sofra as consequências do seu pecado. Mas a Bíblia diz que de imediato Abraão chamou os seus homens de guerra e foi salvar sua família. Vimos no primeiro horário que a guerra nos oferece 2 condições. Uma de derrota, outra de vitória. Você pode ser um vitorioso, mas você pode ser um derrotado. A guerra, ela lhe oferece essa condição. A fidelidade vai gerar uma guerra. A guerra vai gerar essa condição. E a Bíblia diz que Abraão, por ter sido fiel a Deus, Deus se agradou da guerra dele. Diga para a pessoa que está ao seu lado: meu irmão, Deus está se agradando da sua guerra. Já imaginou que Deus é esse que se agrada de uma guerra? O nosso Deus é um Deus de guerra. E quando um filho seu entra na guerra, mexe com ele, e ele entra na guerra com esse filho, e ele dá a vitória a este filho, porque o nosso Deus é Jeová Sabaoth, é o Senhor de guerra. Se você crê nisso, dê um grito de júbilo e um salto de alegria, porque ele é o Senhor da guerra. Então, diz a palavra que Deus se alegrou com a guerra de Abraão. E veio até Abraão com pão e com vinho, sinais de aliança. Quem veio foi o próprio Deus, e dizer que o Deus Altíssimo se alegrou pela guerra a qual Abraão se envolveu. Que Deus é esse que se envolve com uma guerra e gosta de ver alguém numa guerra? Não é que Deus gosta, é o motivo da guerra. A guerra de Abraão é pela família. E Deus se alegra com alguém que resolve montar uma cavalaria e dizer: bote a arma na mão e vamos agora fazer um saque no inferno, porque alguém da minha família está no CTI, alguém da minha família está na prostituição, alguém da minha família está no álcool, no vício da droga, alguém da minha família foi fisgado pelo diabo. Vamos montar agora a cavalaria, vamos entrar numa guerra e vamos lá saquear da mão do inferno a nossa família. Não vai ficar na mão do diabo. Você crê nisso? Dê o seu grito de guerra e dê o seu salto de alegria. E o Senhor diz: Abraão, eu me alegrei da sua guerra, porque não foi uma guerra fútil, não foi uma guerra pessoal, não foi uma guerra para os seus próprios interesses, legislando em causa própria. Estava o envolvimento da família. Todas as vezes que o diabo quer tocar na nossa família,
Deus nos dá armas de guerra. E eu quero lhe dizer, meu irmão, que hoje Deus está te dando uma arma de guerra. Para você lutar contra esse demônio, principado ou potestade, e prevalecer. Porque o Senhor não vai deixar ninguém da sua casa na mão do falso valente. Dê um aplauso ao Senhor. Ninguém. Ninguém. Se nós vivêssemos 10% do discurso que já foi pregado aqui, especificamente no MIR, em 10 anos e 3 meses, 12 anos e 2 meses, digo, se fôssemos viver exatamente a essência do que foi vivido, em 10%, nós não estaríamos passando por nenhuma crise. O problema é que a gente vem na igreja como mero religioso, absorve uma palavra poderosa, o que Deus está fazendo e norteando a nossa vida. Nortear é dar um norte, é dar um sentido, é dar direção. Ele dá a direção e de repente nós tomamos uma rota plenamente diferenciada daquilo que Ele se nos apresentou. Então hoje a gente está aqui vendo este homem que por um sinal de aliança, Deus vindo e falando, me alegrei da sua guerra. E 2 coisas Ele mostra que uma guerra traz como resultado. Ele diz, voltando Abraão da guerra e da sua vitória. Eu posso voltar da guerra na qualidade de um filho de Deus, sabendo que eu vou e vou voltar com a vitória. E você sabe que Abraão foi o único guerreiro até hoje que foi numa guerra e que voltou sem nenhuma perca, sem nenhuma baixa. O que significa que a gente pode ter essa fé de ir numa guerra e não ter nenhuma baixa. Você que tem o seu discípulo, você vai numa guerra com ele e ele vai permanecer firme, ele vai permanecer fiel, ele vai permanecer com a fé inabalável no Senhor. Você crê nisso? Dê um aplauso a ele. Uma fé inabalável. Por quê? Porque nós enviamos 10 pessoas para um seminário de guerra espiritual visível aqui em Manaus. Metade deles hoje são mundanos. Mundano mesmo. Que de mundo tem o M, tem tudo, de igreja tem o I, por isso ficou imundo. Assim, é uma vergonha o estilo de vida, porque entrou numa guerra e não estava preparado para a guerra. Todas as pessoas que entram numa guerra e não estão preparados adequadamente para o tipo de guerra, o qual foi convocado, tem o direito de dizer sim e tem o direito de dizer não. Diz a palavra, voltando Abraão da guerra e com a vitória. Então eu quero dizer que Gálatas, capítulo 3, do versículo 13 a 15, e Gálatas 4, 23 diz que a mesma semente que estava em Abraão é a mesma semente que estava em Jesus, é a mesma semente que está dentro de mim e de você, que seremos homens e mulheres de fé. Para quê? Para entrarmos em qualquer nível de guerra e sairmos ilesos e voltarmos com a vitória na mão. Você crê nisso? Dê um aplauso ao Senhor. Segunda coisa, o despojo. Toda guerra que você entre, grande ou pequena, tem direito a despojo, a não ser que venha uma ordem de Deus, não toque em nada, como aconteceu com Acã. Foi um caso, foi uma exceção, porque tudo ali estava contaminado. E Deus disse, não toque em nada imundo. Porém, quando a gente vê Deus mostrando que Ele se alegrou com o despojo, então toda guerra tem direito ao despojo. O que é despojo? A prosperidade como resultado de uma guerra. As pessoas dizem, mas o Saddam Hussein desgraçou o Iraque, e George Bush foi lá e acabou de desgraçar, e agora quer o petróleo. Não quer nada. São direitos de uma guerra. Se o Brasil entra numa guerra com o Paraguai, não entra numa guerra com o Paraguai para matar. Não estou dizendo que vai ter, em nome de Jesus. O Brasil já fez muita atrocidade no Paraguai. Se você não sabe, o Brasil exterminou uma geração de crianças no Paraguai.
o maior genocídio da história. O Brasil leva isso nas costas, até vir o verdadeiro arrependimento. Por isso é um dos países que tem maior número de delinquente juvenil, porque não soube respeitar a nação. Queimou as crianças num campo de trigo, milhares e milhares, que no Paraguai foi necessário que cada mulher pudesse, cada homem pudesse ter 5 a 10 mulheres, para poder haver uma reprodução da raça, porque o Brasil exterminou com o Paraguai. A gente não sabe muito desta coisa, porque a gente não se interessa muito por uma questão de guerra. Mas, por que o Brasil lutou com o Paraguai? Para tomar território. Por que o Brasil brigou com a Bolívia? Não sei. Você já ouviu falar no Cruzeiro do Sul? Por causa do Cruzeiro do Sul. E tomou posse do Cruzeiro do Sul. Então tem sempre um despojo para cada guerra. No reino físico, uma guerra diplomática, uma guerra intelectual ou uma guerra espiritual. Se você entrou numa guerra espiritual, você tem direito ao despojo. Quantos aqui estão passando por uma guerra? Se prepare, porque o resultado dela se chama prosperidade do Senhor. Deus te dará uma prosperidade sobrenatural. Se você recebe, salto de alegria, com grito de júbilo, porque Deus vai te honrar nesta guerra. Será algo que você ficará boquiaberto, assustado, porque toda guerra tem direito a um despojo. Voltando a Abraão da guerra, voltou vitorioso, com despojo na sua mão, que os reinos ficaram enciumados e vieram até Abraão. Que tipo de homem é você? Abraão só tinha uma promessa e agora já era uma nação. Já era um reino que subjugava 5 outros reinos e fazia o despojo legado, legitimado de uma guerra. Direitos. Quando eu vejo alguém falar, ai apóstolo, eu estou passando por uma luta. Nunca vi vitória sem luta. Apóstolo, eu estou passando por uma dificuldade. Eu nunca vi alguém sair da dificuldade sem ter passado pela dificuldade. Pastor, está tão difícil o que eu estou passando. Eu nunca vi alguém numa situação fácil sem antes ter experimentado a difícil, para poder fazer a medição entre o difícil e o fácil. Eu nunca vi alguém em guerra para guerrear as guerras do Senhor e dizer que foi derrotado. Então eu quero lhe dizer, meu irmão, se prepare, porque está batendo na tua porta 2 coisas: prosperidade e vitória. Serão os 2 benefícios dessa guerra que você está enfrentando. Dê um aplauso ao Senhor. O que fez Abraão ter vitória nesta guerra? Foi simples. Aliança. Fidelidade. A vitória de um líder vem pela fidelidade. Abraão fez um pacto com Deus, diz a palavra, e Abraão, voltando do Egito, rico em tudo, em ouro, em prata, em gado, em servos e servas. E Ló, que estava com ele, também ficou rico. É só andar com uma pessoa próspera que você prospera. Você pode observar, as pessoas gostam de andar com outras que reforcem as suas debilidades ou as suas crenças. Aquelas coisas que elas creem, elas gostam de andar. Hoje de manhã, foram lá em casa e soltaram fogos. E um vizinho ligou e disse, era 11 horas da manhã, para parar com os fogos que estavam incomodando ele. Mas esse mesmo vizinho estava com a bandeira, a semana passada, quando uma parada gay passou, e ele assinando, mas se incomodou, porque os meus discípulos estavam fazendo declaração de amor, dizendo que me amava, com faixas imensas na rua, com uma música lá tocando. Eu pensei até que era uma procissão política. Quando eu olhei, desci, fiquei com eles um pouco, depois fomos almoçar, nos alegramos.
Diz eles que era por causa do Dia dos Pais. Eu me alegrei muito. Ganhei até alguns presentes com isso. Glória a Deus. Imitai a fé daqueles que são santos. E aí, como resultado disso, a gente vê que as pessoas se ofendem quando veem outras sendo honradas. As pessoas se ofendem quando veem outras sendo beneficiadas. Sabe por quê? Porque a alma das pessoas gosta de se associar à miséria, à ruína, à pobreza, ou à vitória, ou à excelência, a quem a sua alma se associa. Então Abraão tinha 318 homens de guerra que se associaram à sua alma, que se associaram ao nível de vida dele. E por causa disso, ele foi à guerra e voltou sem baixa. Então duas coisas marcaram ele. A fidelidade marcou a vida de Abraão. Vitória e prosperidade. Por causa da aliança. A aliança que nós temos com os nossos líderes é uma porta aberta para a guerra. Por quê? Porque se manter fiel à aliança, com essas propostas que nós temos, de uma mente que vem plenamente humanista, e de uma mente que vem toda paganizada, com essas essências do mundo dentro de nós, para se manter fiel e íntegro à aliança, você vai passar por uma guerra constante. Porque Abraão ficou numa guerra constante até que ele morresse. Ele passou por guerra e em nenhum minuto ele desmereceu, ofendeu ou maculou o nome daquele que o legitimou. O Senhor é o Shaddai, o Todo-Poderoso. E é esse Deus que está lhe legitimando hoje, dizendo: eu te farei fiel, por causa da aliança que eu tenho contigo. Pode dar um aplauso a ele mesmo. Eu te farei fiel. Porém, a fidelidade tem princípios. Diga: fidelidade tem princípios. Diga mais alto: fidelidade tem princípios. Pelo menos 3 princípios de fidelidade eu poderei narrar hoje para você. Primeiro, que nós estudamos hoje, honrar o líder. Honra ao líder é um sinal de guardar princípio de autoridade. Segundo, alto. Nós estudamos hoje que os 3 que vão ser apresentados: o terceiro, a submissão; o primeiro, honrar, obedecer e submeter. Você obedecer à autoridade lhe dá direito de conquistas. Eu nunca vi alguém pecar por obedecer à autoridade. Pelo contrário, por obedecer à autoridade, foi redimido; por obedecer à autoridade, prosperou. Mas eu vi e conheço, e hoje eu tive uma experiência boa. Nós estamos falando sobre a autoridade e Deus arrancou meu couro. Literalmente. Eu disse: Deus, eu queria falar um pouco o que é que eu acho sobre essa situação. E Deus me exortou. Estávamos eu e o Marcel conversando sobre alguém que a gente julga ser uma autoridade acima de nós. E a gente falou o que a gente achava. Não fizemos nenhum comentário doloso. Não foi nada que pudesse macular. E Deus me repreendeu. Eu disse: eu entendi isso como repreensão. E eu já recebo imediato. Porém, quando a gente começa a honrar o líder, não querer entender muito a cabeça do líder, porque se você for querer entender a cabeça do líder, você não vai fazer nada, porque eu tenho que entender o coração de Deus e você vai ter que entender o meu coração. Então nós não vamos prosperar muito. Então obedecer à autoridade lhe dá direito de prosperar. É um princípio espiritual isso. Terceiro, se submeter àquele que ele protege. Você sabe que é muito difícil a gente se submeter às pessoas que nos protegem. É muito difícil a gente compreender as pessoas que nos protegem. A gente acha que estão manipulando. Eu estava numa guerra recente, e a pessoa disse: apóstolo, o senhor está assim porque o senhor é muito legalista. Eu disse: por favor,
Não confunda caráter com legalismo.